Olá, amigos do canal Investir Cada Vez Melhor. Gravo aqui o encerramento da penúltima semana de março, no dia 25 de março de 2022. Eu vou comentar com vocês alguns fatos relevantes que aconteceram nessa semana e que vai mexer com o mercado nos próximos dias. Vem comigo. O que a gente sempre comenta, né, que esse vídeo tem apenas um caráter educacional. Bom, então aqui eu vou falar sobre esses 10 temas, tá? Inflação e juros. Eu vinha comentando que esse é o tema do ano, né? Vou comentar como é que está a taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos. Vou atualizar a Selic para vocês. O conflito na Europa eu praticamente não vou comentar, porque ele vive um momento de acomodação, né? Somente novos acontecimentos que vão mudar as consequências no mercado financeiro. Vou mostrar que as commodities, exceto o petróleo, estão praticamente estáveis em patamares altos, né? Depois o desempenho das bolsas americanas, o saldo estrangeiro na B3, o comportamento do dólar aqui no Brasil, a situação do Ibov tanto no curto prazo como no médio prazo, inclusive o Ibov dolarizado, e vou mostrar também o desempenho recente de alguns setores. Eu vinha batendo na tecla com vocês, né, da importância desse tema, né, e realmente, passado aquele clímax do conflito na Europa, né, a gente voltou para a inflação no mundo, principalmente nos Estados Unidos, em virtude da alta. As commodities já vinham em alta, né, e ficaram mais caras agora, né, e pelos analistas, né, a ata teve a super quarta na semana passada, perdão, e aí as atas, principalmente a ata do governo do Fed, né, a ata do Fed foi um pouquinho mais dura, né, e a gente vai ver que os juros subiram bastante, né. Aqui no Brasil, acredita-se que a gente possivelmente vai ter mais um aumento de 1%, 100 pontos base na próxima, indo a 12,75, e a gente vai estabilizar a taxa de juros. Isso aqui eu comentei várias vezes com vocês, né? Que a taxa que a gente estava, desde quando a gente começou a acompanhar, essa taxa estava a menos de 2% ao ano, bateu até 1,70, né? E semana passada 2,15 e agora 2,48. Eu falei várias vezes para vocês que durante o ano ela ia buscar o patamar de 3,5. Comentei também que alguns analistas acreditam que essa taxa pode chegar a 7% ainda nesse ano, em virtude da inflação alta e persistente, tá? Quando a gente tem a alta da taxa de juros americanos, a gente esperaria um dólar index um pouco mais alto. Ele continua alto, né? Ele continua em tendência de alta, mas talvez a gente esperaria um comportamento um pouquinho maior do dólar index, né? Que não tem nada a ver com dólar versus real, tá? É um dólar frente a outras moedas. O ouro subiu um pouquinho, né? Lembrando aquela correlação que eu falei para vocês. Quando os juros americanos superar o processo inflacionário, o ouro vai deixar de ser atrativo. Pelo menos isso é a história do ouro, tá? Como hoje os juros estão em 2,50 e a inflação está em 8, ou seja, está perdendo, né? O ouro vai continuar forte, né? Bom, o petróleo nessa semana subiu bem, fechou quase 120 o barril Brent, né? Tá aqui o canal. Aqueles que não se inscreveram, por favor, que se inscrevam se gostar do canal, né? Vários conteúdos no meu canal. Esse vídeo aqui ficou bem emblemático, né? Que eu gravei no dia 16 e vocês vão ver que o que nós comentamos lá foi concretizado nas semanas seguintes. Acho que vale a pena. Muito provavelmente na semana que vem eu vou gravar um novo vídeo sobre o momento, tá? Bom, voltando a falar da renda fixa, né? Eu comentei com vocês que a renda fixa estava muito atrativa, né? E eu acho que está, né? E não é porque a renda fixa está atrativa que você vai deixar a bolsa de valores de lado. Acho que a gente tem espaço para compor os dois ativos na nossa carteira. Então aqui eu mostrei para vocês que estava bem atrativo, né? Aqui, ó,
os pré-fixados pagando mais de 12%, o 2035 pagando IPCA mais 5,76%, e essa semana a gente houve queda nas taxas, de 12 para 11,6 mais ou menos, e aqui 5,38, lembrando que 5. E por que isso aconteceu? Se a Selic ainda vai aumentar, por que as taxas estão caindo? Por quê? O que acontece? Olha aqui, isso aqui é o juro futuro negociado na B3. Percebam que ele chegou lá num topo de 12,7 e fechou a semana em 11,56. O porquê disso? O porquê que o mercado acredita que essa escalada da Selic está perto do fim, como eu comentei, e com isso a tendência é a Selic ficar estável e depois começar a cair quando o processo inflacionário começar a ceder, tá? E o que eu sempre mostro para vocês, e tem lá na minha aula de Tesouro Direto, recomendo que vocês assistam, né? Quando a gente tem a queda de juros, o preço dos títulos aumenta. Se a gente voltar lá, o preço do título aqui no dia 21 estava 1.850. O que aconteceu? Foi para 1.946. Por que disso? Houve a queda dos juros futuros, tá? A precificação do Tesouro Direto em relação aos juros futuros, não só Selic, tá? E também na minha aula de Tesouro Direto eu mostro lá, né, que os juros futuros sempre estão na frente da Selic. Enquanto a Selic começou a subir só no comecinho do ano passado, olha aqui, os juros futuros começaram a subir já em meados de 2020. Isso é uma coisa extremamente relevante. Passemos então ao comportamento das bolsas americanas, né? A Nasdaq fez um fundo duplo aqui, né? Após perder aqui, né? Ela perdeu esse fundo anterior, fez um novo fundo, agora fez um fundo duplo e teve esse bom movimento de alta. Já o S&P fez um pivô de alta, né? Claramente. Tem essa resistência, onde que ele está trabalhando. Se a gente superar esse 4.600, a tendência é a gente buscar o topo histórico, quem sabe fazer um novo topo histórico. Dow Jones é a mesma coisa, tá? Então tem muita gente falando por aí, a bolsa americana deve cair e tal. Pelo gráfico diário, tá? Principalmente no Dow Jones e no S&P 500, a gente está numa tendência de alta. Obviamente, a gente tem essa zona de resistência, tá? E aqui também encontra a retração de 50% de Fibonacci. Então, se a gente romper aqui, a gente tem muita chance de buscar o topo histórico. Obviamente, essa barreira ela pode segurar os preços e determinar uma queda, tá? Mas eu olhando o gráfico aqui, eu não, pelo menos nesse momento, né, na atual conjuntura, eu não fico preocupado. Isso eu mostrei para vocês recente, para vocês, que, né, nós estamos diante de um bear market ou a gente estava diante de uma correção. E na análise feita pelo Larry Williams, há cerca de 10 dias, ele mostrou várias coisas que a gente estávamos apenas numa correção, tá? Então talvez aqui o bear market vai demorar um pouco. Obviamente, hoje é a situação do dia 25 de março. Bom, e o dólar no Brasil, né? A gente comentou que o dólar estava testando aquela faixa dos R$5, testou uma vez, testou duas, e no último comentário eu acreditava que a gente ia ficar rondando por volta de 5, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Mas após a perda desse suporte, o dólar caiu fortemente essa semana para 5%. Então assim, o dólar frente ao real ele está muito fraco, tá? Muito fraco. Porém, eu acredito, isso aqui é um comportamento do dólar de mais longo prazo, tá? Então ele perdeu todos os suportes, tá? Nessa semana. E o próximo suporte estaria só em 4,26. Ou seja, a gente teria muito espaço ainda para cair. Porém, eu ainda tenho dúvida, tá? Eu acho que esse patamar aqui, ele pode ser rompido no futuro, mas não agora, tá? Eu acredito que isso aqui possa ser um falso rompimento. E por que disso? Esse indicador aqui de baixo, em rosa, mostra que o mercado está extremamente sobrevendido, tá? Todas as vezes que a gente atinge esse indicador aqui, a tendência é o dólar recuar. Então assim, o
que eu esperaria? Eu esperaria que o dólar em algum momento repicasse, tivesse alguma alta nos próximos dias, tá? E depois ele retestar esse fundo aqui no entorno de 4,80, 4,74 que fechou hoje, tá? Perder agora de cara já rumo aos 4,50, por exemplo, eu acho menos provável, mas o dólar está fraco e isso pode acontecer, tá? Mostrei para vocês, né, fatores para alta, fatores para queda nas aulas anteriores. Só que aqui, o que mais está pesando para o dólar no curto prazo é o fluxo de estrangeiro na B3, que eu vou mostrar para vocês, que continua muito alto, e o carry trade, né? O carry trade é quando o investidor estrangeiro quer ganhar um diferencial de juros. Imagina, lá nos Estados Unidos, os juros de 10 anos está 2,45. Acabei de mostrar para você. A inflação está 8, ou seja, lá está negativo. Aqui a inflação está em torno de 7 e está pagando-se 12. Se você colocar o diferencial, está muito atrativo para o cara tomar o dinheiro lá nos Estados Unidos e aplicar na renda fixa aqui, tá? Aí junta renda fixa forte e B3 forte, muita entrada de dólar, além da exportação, né? O Brasil, as commodities estão em alta, muito dinheiro entrando, tá? Então, realmente, no curto prazo, o dólar deve seguir pressionado, porém, eu acredito, tá, que talvez essa faixa de 4,70, 4,80 não será rompida nesse atual momento. Fluxo que eu comentei para vocês, olha, até fevereiro, só agora em março já foi mais 22 bilhões. Se a gente somar aí, a gente está falando quase 90 bilhões em 3 meses, é muito alto, tá? Isso aqui eu li recentemente, né? Bom, fundos da Ambima, a Ambima é que regulamenta os fundos de investimento no Brasil, tá? É uma entidade privada, né? Em 2022, na renda fixa, a gente teve uma entrada de 100 bi. E nos fundos de ações, queda de 23 bi, tá? Olha, os estrangeiros, acabei de mostrar, colocaram 85 e olha as pessoas físicas, tiraram dinheiro da bolsa, tá? Então isso a gente vê com muita frequência, né? Tem até aquele canal, né, a Gringolândia na bolsa, que ele falando que o investidor, pessoa física, sempre está com o pé trocado, né? Então, agora a bolsa subiu quase 20% em 2022 e as pessoas foram tudo para renda fixa que está pagando 10%, 11%. Tá? Então, assim, muito cuidado com o efeito manada. Isso aqui é uma ilustração de um canal que eu gosto muito, né? The Swedish Investor, que ele faz do livro do Howard Marks, né? Então ele tem que falar assim, ó, cuidado muito com a multidão, né? Então, assim, quando a bolsa lá no comecinho do ano, os primeiros dias, estava completamente largada, aí que é o momento da gente entrar, tá? Aí que é o momento da gente entrar. Quando ela já subiu 20%, que a gente tem que começar a ficar um pouquinho mais preocupado, tá? Olha aqui, o Ibov dolarizado, como o EWZ, que é um ETF negociado lá fora, está subindo quase 40%. Por quê? A bolsa subiu 20% nominal e o dólar caiu mais de 20%. Então o Ibovespa dolarizado subiu de em torno de 17 mil dólares para quase 25 mil dólares. Tá? Aqui meus livros que eu já comentei com vocês. Bom, vamos mostrar a situação de alguns ativos no Profit. Bom, o primeiro ativo que eu vou mostrar para vocês é do Ibovespa, né? Então a gente está numa tendência de alta desde janeiro, né? Desde esse fundo aqui em janeiro. A gente atingiu a resistência em 115 mil e a média de 200. A gente recuou, testou de novo e fez um recuo maior, né? E agora a gente já vem a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pregões em alta, tá? Bom, o que acontece? No curtíssimo prazo, que é no gráfico diário, a gente está muito perto de uma correção. Muito perto de uma correção, tá? Qual que é o cenário ideal? O cenário ideal era a gente começar a semana em alta, testar aqui essa resistência em 120 mil, ou a projeção de 100% entre 120 e 122, e depois recuar, tá? Eu acho que isso é o cenário melhor. Aqui
Percebam que a gente já fez um candle de indefinição. Candle de indefinição, como o próprio nome fala, a gente não sabe se vai subir ou cair, tá? É óbvio que na segunda-feira a gente já pode começar caindo, tá? Qual que é o suporte? A faixa de 115 mil, que era uma resistência, agora vai ser um suporte. Então, resumindo, eu dei um zoom aqui para ficar mais fácil, né? Então, resumindo, a gente pode começar o recuo já na segunda-feira, tá? Ou estressar essa zona aqui entre 120 e 122 mil, tá? E eu acho que esse cenário é o melhor para a gente. E depois a gente vai esperar o ativo ou andar de lado ou recuar até a faixa dos 115 mil pontos, ok? Bom, se a gente olhar o semanal, a gente vai ver que a gente rompeu a resistência, né, com um bull candle, mas com volume abaixo, Então, eu realmente acredito que a gente está muito perto de fazer um topo no Ibov. E aí, vai ser o dia, quando eu achar que a gente fez o topo, vai ser o dia que eu vou gravar o nosso Breaking News, com as informações aí de uma maneira mais detalhada. Aí eu vou mostrar para vocês outros ativos. Por exemplo, a Petrobras. Né? A Petrobras, ela claramente perdeu força, né? Após atingir, fez até um pivô de baixa, né? Eu acredito que a Petrobras vai testar de novo esse fundo, quem sabe até o fundo mais inferior. Olha a Vale, mesma coisa, muito semelhante o gráfico, né? E outros ativos, como por exemplo no setor de construção civil, a gente teve uma alta significativa. Olha aqui, olha por exemplo a Cirela, que é um ativo, ela subiu quase 40% nos últimos, só agora em março, né, nas últimas semanas, né? Isso, a maior parte das construtoras fizeram esse tipo de movimento. Obviamente, as empresas melhores, né? Bom, olha o varejo. As ações aqui da Marisa, ó, subiram quase 30%. E a gente vai, empresa aérea, empresa de e-commerce, né? Então, assim, juntando tudo, após essas altas expressivas, eu acredito que a gente está perto, no curto prazo, de uma correção ou de um movimento lateral. Então, assim, o que eu recomendo? Né? O que eu sugiro para vocês? Bom, se você está comprado desde o comecinho de janeiro, nesses momentos agora, são momentos interessantes para você reduzir posição. Tá? Obviamente você vai fazer uma análise de qual ativo que você tem, né? Então, às vezes, eu falo muito nas minhas aulas, né, que é a realização parcial de lucros. Vamos, por exemplo, você tem 3 mil ações de uma empresa X que subiu esse tanto. Você vai lá e vende 1.000. Aí você vê o comportamento, tá, daqui a pouco... Tá. O que não pode a gente ficar fora, porque a gente está numa tendência de alta, tá? E também a gente não pode perder esse lucro que a gente teve. Porque, infelizmente, o mercado de renda variável é assim. Ele vem numa balada rápida de alta e, de repente, ele vira. Tá? Por enquanto, a gente não tem sinal. Tá? Eu estou mostrando para vocês que a gente tem um sinal de uma pequena correção dentro de um movimento de alta. Tá? Aqui a gente não tem ainda sinal nenhum de reversão. Ok? Então, eu termino o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado das informações, muita coisa, né? Que vocês tenham um bom final de semana e até a próxima. Muito obrigado.